Olá, seja muito bem-vinda a mais um Podfly. Eu sou Raquel Almeida e hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante, gente, e super interessante. E eu também irei aprender sobre esse assunto, mas antes de tudo e de qualquer coisa, clique aí no sininho, inscreva-se em nosso canal, comente também e mande para suas amigas, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as 12 camadas da personalidade, né? Eu já tô conversando com a nossa amiga, o nome dela é Bruna, que vai estar conversando conosco, sobre as 12 camadas da personalidade. Gente, esse assunto é maravilhoso, é um assunto que eu amo de paixão e ela vai estar aqui falando sobre isso para nós. E aí você pode ir se identificando em qual camada que você está. E ela que está aqui conosco, Bruna, Oi, seja Raquel. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Ai, eu também. E super assim, na ansiedade para aprender e te ouvir sobre isso. Ai, que bom. Espero esclarecer, explicar o tema para as pessoas e que as pessoas achem a melhor forma de sempre evoluir, de Sim. melhorando, saindo das camadas mais inferiores. Que esse é o ponto, né, Esse Bru? é o ponto, sempre estar evoluindo e amadurecendo através do conhecimento. Mas começando, né, lá do início, do começo, comecem se apresentando quem é a Bruna, porque, gente, o assunto que vamos falar não tem nada a ver com o que ela faz. Exato, tem gente isso até estranhando isso, mas é verdade. Eu sou formada em fisioterapia, com especialização em Pilates, então hoje eu trabalho com sou esteticista e dou aulas de Pilates. Mas sou apaixonada pelo tema amadurecimento, sou apaixonada eu estudo muito a vida religiosa, amadurecimento, desenvolvimento pessoal, porque eu precisei estudar, eu usei esses temas para me ajudar a evoluir, a sair da imaturidade, então isso me fascinou e eu sou apaixonada por isso e tento ajudar, uso isso no meu trabalho para conseguir lidar melhor com as pessoas, porque quem trabalha com o público sabe que não é fácil, que você tem que relevar muita coisa, que você tem que entender aquela pessoa, você tem que ter uma empatia pela pessoa. Então, todos os temas, entender a personalidade de cada um, me ajuda em todos os sentidos da minha vida, até no atendimento aos meus clientes e aos alunos. Relevar muitas coisas. Relevar né? muitas coisas, Entender. ajudar quem chega precisando de ajuda, assim, psicologicamente também, né? Tem muito isso também, né? Tem. Acho que você passa muito por isso, né? Sim. Eu já fiz algumas aulas com ela, gente, assim, é uma terapia também, né? Porque a gente conversa e é bom que vai tratando as duas coisas, vai alinhando o corpo, a mente e fortalecendo a amizade. Quem precisa acalmar a mente, eu tento deixar a pessoa num ambiente de quietude, calmaria. Quem gosta de se expressar, eu deixo a pessoa se expressar, conversar. E assim, cada pessoa, cada atendimento é moldado pro que a pessoa quer, pro que ela precisa. É verdade. E onde você trabalha mesmo, Bruno? Eu trabalho na DMS, Bodyworks, com massagem. Sou esteticista, dou aulas de Pilates, então é lá em Methuen. Tá uma promoção maravilhosa, né? Isso. Eu já coloquei meu nome lá, só não marquei. Ai, eu não tenho horário não, Bru. Cadê meu horário que você não mandou? Segunda-feira. É Segunda-feira a gente vai cuidar da sua pele. Tá com uma promoção maravilhosa lá, gente, também. Isso aí. Mas, ó, uma coisa, Bru. Aonde que começou essa sua paixão por esse conhecimento, né? E aí foi para as 12 camadas de personalidade. Quando eu comecei a me interessar, Raquel, por esse tema, foi quando eu terminei minha faculdade, com 21 anos, tinha acabado de fazer 21, 22, e você saiu daquela bolha da universidade, onde você tinha aquele ambiente seguro, me formei, e aí você se vê assim,
E agora? Sou um adulto? Preciso Uhum. agir como adulto, preciso ter as responsabilidades de adulto, mas eu sinto que eu sou imatura ainda. Eu falei, eu preciso sair disso, eu preciso trabalhar, eu preciso construir a minha vida, que agora começou o mundo real. Sim, sim. E aí, nesse meu primeiro emprego, eu coloquei como meta crescer, que eu me via que eu era só uma menina. Ok. Aí eu comecei a estudar. Foi no tempo que eu encontrei o psiquiatra, né? Que, assim, para minha evolução, ele foi uma peça fundamental, o Ítalo Marcilli, e, e comecei a estudar os temas, e dentre eles, ele falava muito sobre a quarta camada. E eu falei, gente, o que é essa quarta camada? Eu preciso saber se eu sair dela, porque Uhum, uhum. as características que ele falava da quarta camada, eu estava Sim. nela. E aí eu estudei sobre as 12 camadas, fiz um curso sobre as 12 camadas para entender de como sair das camadas inferiores e amadurecer. E junto a isso fui estudando também os temperamentos, Sim. sobre como conquistar virtudes, como deixar um pouco os maus hábitos. Falar assim, foi de uma hora para outra? Não, foram anos. Uhum. Até você dar os primeiros passos, fazer aquelas coisas iniciais, mas quando você começa a focar no seu desenvolvimento Uhum. e a querer buscar melhorar, a mudança já é de cara. Então, Sim. quem tá na sua volta já vê que você mudou, que você tá diferente. Então, isso cada vez me motivava a melhorar mais e mais. Que E esse legal. tema eu fiquei apaixonada. Eu adorei as 12 camadas da personalidade. Sim. Mas só uma perguntinha que eu queria, que você falou e eu falei, gente, como adquirir virtudes? O adquirir virtudes, para iniciar, você tem que colocar certos desconfortos na Uhum. sua vida, porque a tendência do ser humano é ficar ali no que convém, no fácil, na Uhum. preguiça, nos vícios. Então, se a gente for seguir os nossos instintos, a gente fica só com defeitos e vícios, nada de virtude. A virtude, ela é conquistada, então ela é difícil. Um exemplo para você desenvolver a virtude da paciência. É fácil? Não, é mais fácil você explodir a Uhum. qualquer momento com tudo que te acontece. Então, são passos difíceis. Por exemplo, a paciência. Quando você estiver num momento de estresse, você exercitar a paciência. Ele passava exercícios. E com esses exercícios, para desenvolver as virtudes, eu fui caminhando, fui Uhum. Uhum. caminhando. Um exemplo da virtude do domínio próprio. Colocar desconfortos. O banho gelado, por exemplo. O banho gelado, ele falava, só tome o banho gelado. Aí ninguém entendia o porquê. Mas é você colocar um desconforto para você dominar aquilo e conseguir dominar coisas mais difíceis. Uhum. Né? Por exemplo, a virtude da pontualidade, a virtude Ah, do. essa aí eu tenho que trabalhar. Isso, não é fácil. Não é fácil. A Até mesmo com os virtude, o domínio convidados. Ai, O domínio próprio, você adquirir é difícil. sim, sim. Então, ele passava exercícios pontuais que você na hora não entende. Por que eu tô fazendo isso? O jejum. O Uhum. jejum, você consegue, além da prática do jejum por trás, tem ali o objetivo de você conseguir dominar os seus instintos, É que a dominar carne, a né? gula, dominar a Então carne. eu tenho, olhando para a Bíblia, né, igual o Sim, domínio próprio, né? É isso, o fruto do espírito, né? isso. Então tá bem ligado, legal isso. É, o jejum, tipo, matar a sua carne, você Matar os dizer, instintos superficiais. e dizer para ela mesma, né? Eu não faço as minhas, né, a A sua sua. vontade. Eu faço o que deve ser feito. Quem faz, tem até uma frase, né? Quem faz o que quer é criança. O adulto faz o que É, deve ser feito. nossa, bro, isso é assim maravilhoso. Isso eu descobri nessas negócios também de estudar a personalidade, que é uma coisa que eu amo muito. Uhum, Eu descobri que eu tinha muita criança birrenta. uhum.
sabe? Porque eu tenho que ser do meu jeito e tem que ser É, agora e porque eu quero agora. não, Eu tinha muito isso também. emburrava, fechava a cara, fazia o bico, né? O marido falava. E assim, era nítido, assim, ó. Se eu não Mudava a gost... feição. Se não gostava de algo, né? Na hora já sabiam que eu não gostei. A cara já era das melhores. Já Então, assim, entregava. quando eu ficava com raiva e era coisa. Então, assim, isso significa evoluir, porque hoje eu já consigo, em algumas situações, ou na maioria de quem eu era e quem eu sou, bastante. Às vezes eu até consigo disfarçar, porque você também falou na nossa conversa, você falou sobre quem às vezes amadurece muito, consegue. A pessoa madura, ela consegue esconder os defeitos dela. Às vezes eu consigo nisso aí, tipo, se eu não gostei, meu marido já conseguiu não identificar, que antes seria muito fácil por causa da minha, Uhum. né, da minha reação. Isso. Aí já chegou ao ponto de ele falou, nossa, nem parecia que você não gostou, né? Aí eu falei, olha, o crescimento. Mas isso a gente vê assim que é um crescimento e um amadurecimento. Isso. Você aprende que você não é o centro do mundo. Uhum. Ninguém te Nossa. eu aprendi muito isso. Ninguém me deve nada. Porque quando você é imaturo, você acha que as pessoas te devem tudo. Te devem consideração, te devem alguma coisa. Ninguém te deve nada. Tudo que as pessoas fazem por você, você tem que ser grato, porque é um a mais. Você deve tudo aos outros, mas ninguém deve nada a você. Incrível. Então foi nesse momento que aí você começou, né? Então até então você nunca tinha trabalhado fora? Eu trabalhei eu sempre trabalhei desde o ensino médio fora. Só que assim, né? A gente trabalhava com a motivação errada, trabalhava ali, fazia faculdade e trabalhava. Mas quando eu me vi assim no mundo real, que me deu esse desejo de realmente, falei, não, eu quero ser uma pessoa madura. Eu sinto que eu ainda tenho traços muito imaturos e eu não quero isso pra mim. O start foi com 21 anos. Uau. Pra ver que melhor. Porque essas 12 camadas, você poderia falar um pouquinho sobre cada uma? Sim. Porque também vai. O certo seria, em cada fase da nossa vida, essa camada ser tirada. Que eles dão um exemplo igual da cebola, né? Isso. Elas vão se sobrepondo igual na cebola. Não quer dizer que você cresceu uma camada que você ainda não tem traços da anterior, porque elas vão se sobrepondo, né? A primeira camada é a camada ali inicial da vida, onde é a camada do bebê. O objetivo é você buscar o seu domínio físico, né? O falar, o sentar. Então é uma camada ainda que a gente não tem consciência. Assim como a segunda camada, que é a camada da hereditariedade. O que você tem vem de hereditário da sua família. Você não tem domínio sobre essa camada ainda. Entendeu? Porque você ainda é uma criança. Na terceira camada, a mesma coisa, é a fase de descobrir o mundo. A motivação é entender o mundo, é a fase dos porquês. O objetivo é você aprender por aprender. Você não tem um objetivo em aprender, você só quer aprender. Por que aquilo ali tá assim, mamãe? Por quê? Mas por quê? E os porquês não acabam. Porque tem um porquê do porquê. Só quer conhecer por conhecer, porque tá descobrindo o mundo. A Radassa, eu acho que não passou dessa fase, não, Bru. Ainda quer descobrir o mundo todo. Não, ela não passou, porque ela pergunta, mãe, o porquê disso? Aí, às vezes, eu explico, e aí ela não consegue entender. Mas, quando ela entende, ela se acalma, porque o objetivo dela é entender. Só que, às vezes, ela também fala, não faz sentido pra mim. Eu falo, só obedeça. Aí já... E pra ela fica tudo bem, porque nessa camada ela só quer... Amiga, não muito. Mas eu falo assim, ó, só obedeça. É assim e ponto. Minha mãe falava isso. Então, até a terceira camada é a camada da criança. Chegou na quarta camada, já é uma camada da consciência. A quarta camada ela é uma camada muito importante. Ela é a camada dos afetos. A motivação é agradar, é ser amado. A motivação é essa, é ser amado. O medo dessa camada é ser rejeitado. Então, por que se fala que muita gente está presa na quarta camada? É porque não teve bem fechado na infância essa afetividade.
ou a pessoa não teve o afeto necessário, Uhum. ou ela teve afeto demais sem a firmeza necessária. Porque Ó, nós, pais, temos que é. ter o O equilíbrio limite, né? Dá um entre, limite. entre o carinho e a firmeza. Não é só carinho, mas também não é só firmeza. É carinho e firmeza. Se Uhum. você não fecha essa afetividade da criança, essa fase, isso gera consequências lá na fase adulta. Então, ela chega na fase adulta com traços ainda de buracos na afetividade, que ela fica Sim. presa nessa quarta camada da afetividade, que Porque, era para ela já ter evoluído para sim. quinta camada, sexta camada, Porque entendeu? cada camada também tem um nome que dá, né? Tipo, quando ela não é. Tem a, vamos supor, a consequência daquela camada. Mas Isso, tem um não nome. fechada. Isso, que é o O sofrimento próprio de sofrimento. cada camada. É, O sofrimento próprio da quarta camada é a rejeição. é. Então, a pessoa faz de tudo para não ser rejeitada. Né? O Eu ideal fiquei é muito passar tempo dessa nessa aí, camada, amiga. né? Mas tem os traços que a pessoa fica presa nessa camada. Sim. Porque a pessoa tem que evoluir para a quinta camada. A quinta camada, ela já é aquela que não é mais ser amada que importa para ela. Ela quer estar certa. Ela quer E passei nessa aí mostrar também. força. Então, é a camada dos Estou evoluindo, adolescentes. hein? Estou É a evoluindo. camada dos adolescentes, que eles discutem por tudo para provar que eles estão certos e para provar que eles têm força. Então, eles têm que demonstrar força. O esporte e a atividade física ajuda muito nessa fase da quinta camada para a pessoa ali medir a força, porque ela quer se demonstrar sua força, demonstrar que ela consegue, entendeu? Uhum. Por isso discutem. Os pais já não são mais o exemplo para o filho, ele já não se importa tanto assim com a opinião dos pais. Ele quer ser mais. Ok. Os amigos já são mais importantes, entendeu? Então é bem característico daquela camada do adolescente que discute por tudo. É. Acontece, então, vamos supor ali que a adolescência, né? Dos 13, talvez os 20, Aham. por aí. Se eu não viver bem essa camada ou fechá-la, eu vou viver isso então depois da minha vida adulta, né? Sempre querendo discutir, mostrar a sua Oh, força. ok. Essa é a dor, né? A dor fala, né? A dor o sofrimento próprio da Entendi. quinta camada é essa. Interessante. Interessante isso. Agora, um adulto normal, um adulto que passou bem as fases, Uhum. ele tem que começar a vida adulta na sexta camada. Que a sexta camada, a motivação dele já é o trabalho, servir, mas a motivação dele é dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro tanto para sustentar sua família, construir a sua vida, buscar sair de uma vida, melhorar de vida. Uhum. Então a motivação é o dinheiro, é trabalhar para ganhar dinheiro, para evoluir. E qual é o sofrimento desse? O sofrimento desse é não conseguir o que ele almeja. Por exemplo, o sofrimento, um pai de família não sustentar sua filha, uma mulher não conquistar as coisas que ela deseja. Uhum. Então, a motivação é dinheiro nessa. E é uma camada tem que ser passada, Sim. porque todos têm que viver essa fase de conquistar as suas coisas, ganhar o seu dinheiro, né? Então, é uma camada boa, só que não pode ficar sempre o dinheiro sendo o centro da motivação. Então, a pessoa já é a outra camada, a sétima camada. Porque aí já tá com família, Isso, né? E aí tem que já é uma vida adulta, né? E de desfrutar também a família, né? Isso. Tipo, ter aquele tempo a família. Eu acho que, então, é nesse momento que acontece que muitos casais, às vezes, vamos supor, o marido ou a mulher, né? Porque é para ambos, foca muito no trabalho, Isso. não gosta de ter lazer, né? De Isso. sair, divertir. Passa muitas horas no trabalho. Por quê? Porque a motivação daquela pessoa ainda tá voltada pro dinheiro. Entendeu? E aí, a religião, ela tem muita influência nisso. Porque pra pessoa se tocar que ela passou dessa fase, que ela precisa de outras motivações que não é isso, ela tem que olhar para si, olhar a sua situação e evoluir. Aí vem a sétima camada, que já é de um adulto maduro. É a camada que você já busca, a sua motivação é servir. No caso,
Ai, que camada é essa, Bruna? É sexta? Sétima. Olha, gente, eu acho que eu tô nessa camada aí, porque o nosso podcast aqui é para servir você, mulher. Isso. Passar conhecimento, para que você possa passar de fases da vida, né? Isso. Dessas camadas da vida que vivemos. E, então, eu tô evoluindo bem, Tá. Até você, a Raquel me perguntou qual camada será que eu tô? Eu falei, pelo podcast, pelo seu trabalho que você exerce, você tá na sétima camada, porque a motivação da sétima camada é servir de alguma forma a comunidade e aos Sim. seus, a sua família, uma mãe de família, ela sabe o papel dela ali na família e ela precisa servir, ela quer servir. Ela não, se ela tá bem, se ela tá amadurecendo, ela sabe que vai ter uma fase que o filho dela vai ter, ai, mamãe, eu te odeio, eu não gosto de você. Isso não vai afetar ela. Porque ela sabe que o trabalho dela ali é muito maior que isso. Ele só tá estressado. Sim. Só tá estressado. Essa fase é dolorosa, né? Mas ela sabe, ela continua o seu papel, porque se ela tivesse presa na quarta camada, ela ficaria super magoada. Meu Deus, meu filho falou que não gosta de mim, não sei o quê. Mas é verdade. Eu já passei por essa fase. Mesmo o Gilson me ajudava muito. Mas eu falava, poxa, eu levava às vezes pro coração. Não ficando triste com o meu filho. Eu ficava Mas- triste dele achar isso da minha pessoa, né? Tipo, que às vezes nós agimos para um bem, mas eles, né, vê com os outros olhos. Isso. Mas você continua agindo por aquele bem porque você sabe o seu papel. Né? Tá, nós paramos aonde? Na quarta? Na sétima camada. Já pulamos isso tudo? Já estamos assim explicando o que é cada uma, né? Ah, ok. Explicando o que é Mas cada já tá uma. na sétima? Já. Pensei que tava tá lá. Eu querendo voltar. Por isso que eu tenho que ter eles ao meu lado, gente. Porque senão eu falo, a gente tem que voltar. Então, passamos da motivação do dinheiro, agora a motivação já é servir. Então, já é um adulto maduro. Já quer servir a sua família, a sua comunidade, ao seu trabalho, né? A oitava camada, ela já é uma camada que a pessoa quer fazer a diferença mesmo. E da oitava à 12ª camada é uma camada muito evoluída. Porque é a camada que a pessoa já pensa quem eu sou, o que eu tô fazendo da minha vida. E se ela já pensa na morte. Se eu chegar a morrer hoje, o que eu fiz? Vivi bem. Escuto muito isso. Eu vivi bem, eu fiz a minha vocação. Aquelas pessoas que geralmente têm muito aquele questionamento, qual é a minha vocação no mundo? São pessoas que já estão na oitava camada pra cima, porque ela já não importa mais em ser validada, em ser amada, já não se importa mais com o dinheiro, não se importa mais em brigar. Ela já pensa, eu realmente estou fazendo o que Deus me criou para fazer? Né? Estou exercendo a minha vocação no mundo? Então, é um questionamento que é necessário, mas muita gente ainda não tem assim a preparação para ter esse questionamento. Qual é a minha vocação? O que eu nasci para fazer? Né? Estou tendo uma boa vida, estou exercendo bem o meu papel, tudo, e aí a 12ª, a 11ª, 12ª, a pessoa já pensa em deixar o seu legado. Então, geralmente são pessoas que estão com a vida mais avançada, que já viveram muita coisa, querem deixar um legado para sua família, querem deixar uma história. E a camada mais evoluída, né? A 12ª é a camada dos santos, das pessoas que realmente mudaram a história. Porque a pessoa já não se importava mais com nada. Ela só queria, assim, fazer o bem, deixar aquela marca, porque ela sabia que era aquilo que era necessário ser feito. Deus, né, Jesus Cristo, mais perfeito que já existiu, ele não se importou com o que achavam dele. Ele tinha a sua missão, tinha o seu ensinamento a ser passado e assim ele serviu a todos, fez o seu caminho na terra com a missão e foi até o fim. É verdade. Mostrou, né, o amor para nós, né? O que é o amor? O que é o amor? E
e ensinou tudo, né? Remodificou. É verdade. Deixa eu te falar, Bru, lá no início, quando você começou, né? Nesse autoconhecimento, porque eu acho que podemos dizer assim, né? Das camadas. Sim, né? é um autoconhecimento. É um autoconhecimento. E eu sou apaixonada também com esse trem aí, gente. Você encontrou muitos desafios, assim, desafios que eu digo assim, vamos supor, dentro da sua casa, das pessoas verem como que você agora estava agindo diferente, a Bruna, vamos supor, de ontem, não agia ou não falava assim, porque eu acho que no caso, não sei, se você era tão estourada por qualquer coisa, estourava, então com esse conhecimento você entendeu seu temperamento, quem eu sou, a Bruna, né, a minha personalidade, mas quem eu preciso ser. Em algumas situações, tipo, eu não preciso estourar assim com a pessoa quando ela me falar uma coisa, eu preciso refletir, às vezes esfriar a cabeça, dependendo, até sair de perto e tal, tudo. Quando você começou nisso aí, as pessoas começaram a falar alguma coisa de você ou... Nessa fase, eu morava com os meus pais até os meus 19 anos. Depois morei com a minha irmã. E quando eu morava com a minha irmã, era o ápice da minha maturidade. E até, ainda bem que era só eu e ela. Sim. Mas eu refletindo hoje, eu vejo, gente, era o ápice da minha maturidade. E vivia muito sozinha, ia pra faculdade, né? E já namorava com o meu marido e tudo. Mas eu vejo traços, assim, extremamente imaturos que eu falo, como eles me aguentavam? Meus pais, minha irmã. Fui melhorando, assim, era implicante, birrenta, queria tudo do meu jeito, queria mostrar que eu conseguia. E mas as motivações eram erradas. Esse é o ponto. Esse é o ponto das 12 camadas. O que te motiva? Entendeu? Porque tem coisas, por exemplo, tem a quarta camada. A pessoa faz o bem, mas ela faz o bem porque ela quer ser amada. E se ela não receber nada em troca, ela fica magoada, chateada. Por quê? Porque a motivação dela era fazer o bem, esperando um reconhecimento, esperando um agradecimento e esperando algo em troca. Sim. Entendeu? E não é a motivação correta para você fazer o bem, né? Então eu vejo que eu era extremamente imatura. Depois, quando eu me formei, eu fui morar, eu casei e fui morar com meu marido. Então aí você precisa mais ainda amadurecer. Foi aí que eu comecei a melhorar, tratar cada vez melhor os meus pais, que eu acho que isso, assim, foi o que mais me chamou a cada dia tratar eles melhores, porque eu via com gratidão, já conseguia ver com um olhar diferente as atitudes deles, já conseguia ver com um olhar de gratidão, mas deu bastante diferença, as pessoas notavam, assim, que eu tava mais... O primeiro que eu mesma notei foi, fiquei mais calma. Ah, isso é verdade, né? Parei de querer tudo no meu tempo, pra já, estressada. Eu fiquei menos estressada. Eu acho que eu e você temos o mesmo perfil. E isso é uma verdade mesmo. A gente não fica tão irritado, tipo, quando não dá certo, aquela coisa assim. Porque a gente quer do nosso jeito. Hoje, as pessoas falam assim, nossa, mas você é muito calma, muito, até no meu relacionamento. Eles falam de mim também, gente. Aí eu fico, gente, como assim? Eu não sou calma. Eles não me conhecem. Aí eu falo assim, pergunte os da minha casa. Pergunte os da minha casa. Eles vão falar diferente. Não, aí as crianças, quando falam assim, nossa, você é calma, eles olham assim... Não. Tipo assim, você não tá falando da minha mãe. Mas é porque em casa a gente consegue se expressar melhor. Mas eu já vi sobre isso também. O porquê que a gente em casa, a gente se solta mais e às vezes erra um pouquinho mais, se estressa um pouquinho mais, que na rua a gente não se estressa tanto. Não, é intimidade. Mas teria um outro ponto? Quando eu vi sobre esse tema,
os da sua casa, por exemplo, quem mora com os pais ou quem mora com o marido, você sabe que você vai irritar aquela pessoa, você vai ser ele mesmo, e a pessoa não vai te retrucar da mesma forma que na rua. Na rua, se você encontrar alguém e você for super grosseira, ficar criticando a pessoa, você não sabe o que você vai obter de volta. Pode ser uma má resposta, pode ser uma briga. Em casa, você já conhece onde você tá pisando, então você já vai. Ali eu posso irritar mais um pouquinho. E eu acho que também porque a segurança, porque A o íntimo segurança. e o lar, né, nossa casa é um lugar de segurança. Você se sente seguro ali pra expressar os É, seus medos, a sua e irritação. você sabe que você vai continuar sendo amada. Exato, é esse o Entendeu? ponto. Em casa você sabe que você vai fazer e eles vão continuar te amando. É igual os filhos, não tem como fugir ainda, Não, então tem eles que vão ser aguentar seus a filhos. mãe. Agora na rua você É. vai fazer isso, você vai perder aquelas pessoas ali, É. né? Se for no trabalho, né? Perigoso Você- até perder o trabalho. É. Mas é verdade. Então, assim, mais isso nessa fase do meu autoconhecimento e dessas camadas, uma que me tocava, porque as pessoas falavam assim comigo, ó. Nossa, Raquel, sua voz tão doce, sua voz não sei o que e tal. Eu nunca aceitava isso, assim, pra mim, sabe? Eu não aceitava mesmo isso. Eu ficava assim na minha cabeça. Ela tá falando de quem? Não sou eu. Sabe, quando as pessoas falavam Sei. isso comigo, Acontece muito isso por comigo. ligação, assim, que às vezes eu tava conversando com a pessoa, dava uma palavra pra vida de alguém, assim que a gente tá ali conversando, aí a pessoa, nossa, obrigada, sua voz traz uma calmaria, né, tão calma e tal. E aí, comigo mesma, eu ficava falando assim, de quem que essa pessoa está falando? Não sou eu. Tipo, eu mesma não me aceitava. Não era que eu não é que eu não era aquela pessoa. Eu só não conseguia ver aquela Raquel. E aí, no que a gente não consegue ver, você não consegue validar ela e colocá-la pra mais. Expressar mais. E colocá-la pra fora, né? E Isso. falar assim, gente, porque eu acredito muito assim, Bru, nós só vamos conseguir trabalhar naquilo que eu mesmo identifico. Exato. Por isso que a gente tem que identificar tanto as nossas virtudes quanto as nossas qualidades, porque você vai ver o defeito que você tem e você vai fazer de tudo para deixar ele abafado no seu jeito e na sua personalidade. Você vai conhecer as suas virtudes e você vai potencializar elas. Você não pode ser modesto a ponto de exaltar suas virtudes, mas você tem que saber os seus pontos fortes também. As pessoas, né? Isso. A própria Provérbios vai nos dizer isso, né? Mas, tipo assim, é as pessoas que devem falar, né, do nosso, ver quem realmente somos. E assim, e foi incrível que aí eu comecei, assim, eu desejei ser aquela Raquel, que as pessoas falavam. Isso. Até então, eu não a via, não a desejava, e eu vestia a capa de quem as pessoas, a maioria das pessoas falavam, que eu era grossa, toma lá da cá, aquela coisa, não que eu não fosse, entendeu? Mas quando eu passei a assumir, eu comecei a ver esse lado meu também. Falei, gente, realmente, eu preciso trabalhar nisso. E aí eu comecei realmente, eu sou uma pessoa dócil, eu sou uma pessoa que consigo transmitir essa paz, essa tranquilidade no falar e tal e tudo. E aí eu fui começar a exercer isso dentro da minha casa, porque a nossa casa precisa testemunhar quem somos, primeiramente. Exato. E eu me sentia mal quando alguém falava isso comigo e tipo, meus filhos, quem é essa pessoa? Você parece que a gente tá sendo um fingimento na rua. E não é. É você também, só que você tá exercendo o seu melhor na rua. Sim. E não, o seu melhor tem que ser em casa. Começar em casa. Em casa. E isso volta lá naquilo que nós falamos sobre o estresse, a calmaria. Porque aqui dentro da gente já tá tudo assim. E por a nossa casa ser o nosso lugar de seguridade, aí então eu solto também você todo o meu estresse, você relaxa, as minhas frustrações. E você oferece o que você tem de melhor, não para dentro de casa, para sua família, que seria o primeiro lugar que você devia oferecer, né? Então, assim, e ter essa percepção que faz a gente mudar. Porque eu digo assim, ó, não adianta você
nós conseguimos, tem algo errado, eu preciso mudar, igual você, né? Uhum. Eu me sinto imatura e você conseguiu identificar, é uma imaturidade. Aí você foi vendo em quê? E aí você foi Isso. identificando. Isso. E cada dia a gente identifica algo, né? Ó, tem gente que identifica com essa análise pessoal, Sim. às vezes uma crítica que uma pessoa te deu aqui, outra ali, outras veem essa imaturidade porque muita gente fala a mesma coisa a seu respeito. Claro que você não vai acreditar no julgamento de todo mundo, mas quando quem te conhece, quem te ama, fala alguma coisa de você, você não pode já logo de cara negar, discutir. Sim. Analisa, será que é verdade? Ah, você é extremamente orgulhosa. Aí o outro falou, você é orgulhosa. Se algumas pessoas estão observando isso, analisa, realmente você é orgulhosa? Entendeu? E aí já é um alerta pra você também usar esse como start pra abafar esse defeito. Sim. Uma coisa interessante assim, do que você falou, foi até a doutora Rosana que eu ouvi ela falando. Uma pessoa perguntou como que ela lida com as críticas das pessoas e tal e tudo, né? Aí ela falou assim, ali no YouTube, nos comentários, né? Nos comentários da vida, que as pessoas vão lá e eles acham que conhecem a pessoa e já desce o pau, né? E ela falou uma coisa super interessante. Eu escuto aqueles que me amam. Esse é o ponto-chave. Outro ponto-chave é você não levar muito em consideração os elogios. Se você se vangloria muito com os elogios que você recebe, quando vier uma crítica, você se acaba. Então, muitas pessoas que são expostas à internet, que usam a internet como trabalho, influencers digitais, eles têm que ter isso bem consciente, porque quando você está sendo elogiado, você não pode se vangloriar demais, se exaltar demais com isso, porque a mesma pessoa que te elogia hoje te critica amanhã, e quando vier a crítica de amanhã, isso vai bater muito fundo no seu coração, e você vai se afundar. Então, não ligue para os elogios, porque daí você também não vai, a crítica não vai te derrubar. Isso é interessante. Porque a partir do momento que você sabe o que você tem que fazer, você sabe o seu dever, você só faz. Você só faz. Você não liga se vai ser criticado, se um outro não vai entender. Você faz. Isso é verdade. Então, assim, o primeiro ponto, né, é você realmente identificar o que precisa ser mudado, buscar ajuda. Exato. E fazer o que está ao seu alcance para fazer. Mas, primeiramente, precisamos identificar, né? Isso. E ali fala muito da quarta camada, a questão do... Não tem como amadurecer sem sair da quarta camada. Essa camada dos afetos. E só sai da camada dos afetos, de precisar ser amada e validada, quando você começa a se colocar, fazer algo difícil. Fazer um exercício físico regular. Não é gostoso, é difícil, você tem que acordar cedo. Acordar cedo, tomar café sem açúcar, tomar um banho gelado, se colocar simples, em situações, né, de desconforto, vai te tirar do centro do mundo, você vai parar de ser um mimado, que tudo tem que estar do seu agrado, tudo tem que estar confortável, e você vai começar por aí. Vai ser um start para você buscar outras motivações. Por isso você tomou café sem açúcar aqui hoje? Comecei aí, foi o meu começo. Café sem açúcar. Ela falou, eu gosto um pouquinho de açúcar. Aí eu falei, quer açúcar? Não, vou tomar sem açúcar hoje. Olha que compensa. Tem que colocar desconfortos pra gente não se mimar. Que legal. Não podemos nos mimar. Não. Verdade. Olha, eu, assim, me vi. Não que eu não esteja lá ainda, porque eu acho que nunca... Sempre tem alguma coisinha, né, sim, para ser trabalhada. É tudo sobreposto. Por mais que a sua motivação seja uma sexta, sétima camada, você tem traços de quarta camada ainda. Fica os resíduos. Fica os resíduos. Só que você já tem a percepção. Isso que eu fiz, teve a motivação errada. Um exemplo, você ajudou uma pessoa. E você tá com seu coração ali, querendo um reconhecimento, um elogio, uma troca. Quer que aquela pessoa te faça algo de volta porque você a ajudou. Sim. Então você vai parar, opa, eu tô esperando algo em troca daquela pessoa porque eu ajudei ela. Deixa eu parar com isso. Deixa eu fazer porque fiz e acabou. Então você já volta pro seu aqui, pro seu eixo de novo.
Isso é bom, igual você falou, né? Reconhecer e também ter a percepção. Ter a Então, eu percepção. preciso reconhecer aonde que eu estou presa ainda nessa camada. Isso. O que te motiva a fazer as coisas? É isso que E você tem que depois identificar. a percepção, né? Eu tenho a Uhum. percepção. E isso é uma verdade, porque de vez em quando eu, né, tenho um pezinho lá, aí eu falo, gente, sabe qual é o gostoso? Que você sabe como voltar. Sabe comprar onde ir, exato. Você sabe? Então, assim, se torna um pouco mais fácil do que inicialmente. Uhum. Eu, por exemplo, eu identifiquei o meu dever. Sou casada, tenho 2 filhos pequenos. O meu dever é criar bem aquelas 2 crianças e ser ali a mãe de família do meu lar. Esse é o meu dever. Uhum. Se eu me desviar desse caminho, eu tenho que voltar para aquele caminho, né? Ali é o que eu devo fazer. Então, você desvia, mas você Sim. você volta para o eixo de novo. O meu dever é esse. Então, eu tenho que seguir nesse, tenho que ajudar meus filhos a desenvolver virtudes, tenho que ajudar eles a crescerem bem. E como que eu vou ajudar meus filhos a serem crianças boas, responsáveis, se eu não tenho? Como que eu vou ensinar meu filho a ser pontual se eu não sou? Como que eu vou ensinar meu filho a ter fortaleza, fazer o que deve ser feito, lavar uma louça, mesmo que ele odeia lavar louça, se eu não lavo, se eu não faço? Então, uma mãe precisa amadurecer. Senão, os filhos vão ter esse buraco na afetividade que a gente falou da 4ª camada, e lá no futuro os filhos vão ficar presos na 4ª camada. Uma coisa assim que eu uso muito, Bru, com meus filhos, você falando de filhos, eu também reconheci a minha fraqueza para eles, sabe? Uhum. Sabe? Eu falo assim, ó, a mãe não tinha o conhecimento nessa época e, tipo, eu acabo errando às vezes nisso aqui, mas eu preciso também da ajuda de vocês. Então, vocês me ajudem. Uma pessoa que me deu um conselho muito sábio sobre isso foi a Amana. Eu falei essa mesma dúvida que eu tinha com ela, eu falei, como que no futuro eu vou falar para os meus filhos se eu errei nessa parte? Ela falou, não, você vai ensinar o certo para eles, o que é certo, e você vai falar que na época que você passou por isso, você não tinha o conhecimento que você tem agora e que você vai passar para eles. Então, se você agiu errado, por exemplo, numa fase da vida, você vai passar o certo para o seu filho, mesmo que você agiu errado, porque naquela época você não tinha o conhecimento, você agiu com o que você tinha. Então, eu faço isso e não, e assim, sem entender, assim, mas é porque eu creio muito, Bru, na vulnerabilidade que nós precisamos, porque eu não sei a sua criação, mas a minha criação, os meus pais, né, os meus avós, né, especialmente minha avó, era passada aquela, tipo, certa, durona, aquela coisa assim. Difícil de dar. E eles não reconheciam também quando eles erravam, né? Tipo... A gente acabava com aquele sentimento de que tava sempre fazendo tudo errado. E tipo, hoje eu reconheço, peço desculpas e eu falo, não tive nessa época minha esse entendimento e tal, mas é assim. Porque às vezes a gente ensina o certo, mas eles veem a gente fazendo errado. E aí eu falo, eu não quero que vocês passem pelo mesmo. Não é o medo de passar pela mesma coisa, mas eu tô explicando que eu não tive aquele conhecimento naquele momento. A família, ela tá muito relacionada com esse desenvolvimento da personalidade do ser humano. Porque é o primeiro mundo da criança, é ali a família. Pais bem formados criam filhos bem formados se ele estiver atento com a criação daquele filho. Se ele estiver atento ao dever que ele tem, né? Graças a Deus eu cresci num lar maravilhoso, um lar de paz, sem briga, que me deu todo um suporte emocional. Eu recebia carinho dos meus pais e isso facilitou. Algumas pessoas falam, não, você é nova, como você já sabe isso, né? Mas
cada pessoa vai ter o seu tempo, porque tem uma pessoa que veio de uma família difícil, caótica, sem afetividade. A pessoa está na quarta camada não porque ela quer estar, mas porque foi o que ela viveu, foi a cultura que ela recebeu, foi o ambiente que ela estava inserido. Para essa pessoa, ela vai ter um degrau maior a subir do que quem já veio de um lar estável, quem tinha uma estabilidade no lar. Pais maduros, pais estáveis. Graças a Deus eu tive isso. Meus pais não eram um lar de briga, era um lar de muita paz. Tinha religião. Outra coisa que cada vez eu tenho mais certeza, a religião, você ter ali Deus como centro da sua vida, é a peça-chave para você querer ser melhor, querer evoluir, e ali é o caminho certo para você evoluir. Não tem como, não tem outro caminho. É o caminho da verdade e a vida. Bru, quer deixar uma mensagem para as mulheres? Ou você tem algo mais para falar? Se você tiver, eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres e que elas possam se identificar ali, né? Bom, o que eu tenho a dizer é que quanto mais personalidade você tem, mais única você é. E nós somos únicas. Então, busque achar os seus pontos fracos. Busque melhorar esses pontos fracos, porque a sua personalidade vai tornar você única para sua família, para quem você ama, vai tornar você melhor do jeito que Deus criou a gente para ser feito. Porque a gente tem uma missão nesse mundo, tem uma vocação nesse mundo, e a gente tem que buscar o que a gente nasceu para ser feito. Sim. Entendeu? É isso que eu tenho a dizer. Amei estar aqui com você, Raquel. Ai, eu também. Amei o nosso papo. Que eu queria continuar falando aqui. Porque é um assunto maravilhoso e que eu amo. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por deixar seus bebezinhos, marido. Não, mas hoje foi um motivo muito especial, porque eu sinto que tem um motivo, o seu canal, ele ajuda muita gente, e eu tenho certeza que se alguém estiver precisando ouvir isso que a gente conversou aqui, vai encontrar essa pessoa. Essa mensagem vai encontrar essa pessoa, e ela vai buscar fontes, livros. A Raquel tem livros maravilhosos que ela indica também. Sim. Então, indica para as meninas livros sobre amadurecimento, sobre estudo da mulher, que é através desse caminho que a gente vai buscar o nosso amadurecimento. Né? E uma ajudando a outra. Uma ajudando a outra. Gente, nós vamos ficando por aí. Então, você que ouviu esse podcast, se identificou com uma dessas camadas aí, então você não pode sair desse podcast e deixa aí no comentário em qual camada que você acha que você se encontrou. Tá bom? Deixa aí nos nossos comentários. Também não esqueça de se inscrever, dar o seu like. E te esperamos no próximo episódio, que estamos aí com coisas maravilhosas para você, mulher. Um beijo no seu coração e até o próximo.